Olá, sabe aquela dor persistente que parece não ter explicação médica? E se a causa estiver num lugar que a gente nem imagina? O nosso intestino? Pois é, hoje vamos desvendar essa conexão surpreendente e seguir o rastro de uma inflamação silenciosa que viaja do intestino direto para o cérebro. Então vamos direto à pergunta que interessa. O que é que a dor crônica e o intestino têm a ver um com o outro? Pode parecer estranho, mas a resposta pode virar de cabeça para baixo o que a gente entende sobre saúde. E o mais importante, abre um novo caminho para tratar a causa do problema e não só ficar apagando incêndio com sintomas. Para começar, vamos entender o cenário. Pense no nosso corpo como um sistema de alarme super avançado. Em doenças autoimunes e na tal da dor nociplástica, que é uma dor que vem de uma falha no próprio sistema nervoso, esse alarme simplesmente trava, fica disparado o tempo todo, mesmo sem nenhuma ameaça real. E isso é extremamente frustrante. O corpo está em alerta máximo, sinalizando dor, inflamação, mas a causa original continua um mistério. É como sentir o cheiro de fumaça em casa, mas não conseguir achar onde está o fogo. Bom, a nossa missão aqui hoje é exatamente essa: encontrar a faísca que começou tudo. E é aqui que a história fica realmente interessante. A nossa busca por essa faísca nos leva para um lugar totalmente inesperado: o intestino. É ali que a primeira peça do dominó começa a cair. Olha só, tudo começa, na maioria das vezes, com a disbiose intestinal. Que nome complicado, né? Mas é simples. É um desequilíbrio na nossa flora intestinal, onde as bactérias ruins começam a dominar as boas. Isso enfraquece a parede do intestino, criando o que a gente chama de intestino permeável. Pense num muro de uma cidade que de repente fica cheio de buracos. E é exatamente por esses buracos no muro que escapa o nosso principal suspeito: a verdadeira faísca que vai iniciar o incêndio inflamatório pelo corpo todo. E aqui está ele, o LPS, o lipopolissacarídeo. Ele faz parte da parede de um tipo específico de bactéria, a gram-negativa, que se multiplica feito louca na disbiose. Com a barreira do intestino toda esburacada, o LPS vaza para a corrente sanguínea. E acredite, ele não deveria estar lá de jeito nenhum. Então, para ficar bem claro, o LPS é uma endotoxina, ou seja, uma toxina que faz parte da bactéria e que é liberada quando ela morre. Uma vez na corrente sanguínea, nosso sistema imune entra em pânico total. Ele identifica o LPS como um invasor perigosíssimo e, bum, dispara uma resposta inflamatória gigantesca. Encontramos a faísca. Certo, agora que achamos a faísca, vamos seguir o rastro da destruição. Ver como essa fagulha se transforma num incêndio que viaja do intestino até ao cérebro, numa reação em cadeia devastadora. O primeiro passo é este. O LPS, que está solto no sangue, se liga a um receptor chamado TLR4. Isso ativa uma outra molécula, o NF-κB. Pense no NF-κB como o interruptor geral da inflamação no corpo. Uma vez que ele é ligado, a cascata inflamatória começa para valer. E olha só o que acontece em seguida. O NF-κB, agora ativado, dá o comando para produzir um exército de células imunes bem específicas, as células TH17. Elas são as grandes protagonistas em muitas doenças autoimunes e saem liberando um verdadeiro coquetel de substâncias inflamatórias, as citocinas. E a história não para por aí. Essas citocinas viajam pelo corpo, conseguem atravessar a barreira que protege o cérebro e vão acordar a microglia. A microglia são as células de defesa do próprio cérebro. Quando elas são ativadas assim, criam um estado de inflamação lá dentro, a neuroinflamação. E é aí que está a raiz da dor crônica. Então, vamos resumir essa estrada. Primeiro, o LPS vaza do intestino. Segundo, ele ativa o interruptor geral da inflamação, o NF-κB. Terceiro, isso leva à produção das células T17. Quarto, elas ativam a microglia no cérebro. E quinto passo, neuroinflamação e dor. É um efeito dominó claro e direto. Ok, já entendemos o tamanho do problema, mas agora vem a parte mais importante. A pergunta de 1 milhão. Como a gente quebra esse ciclo? A boa notícia é que, ao entender o mecanismo, a gente consegue identificar os pontos fracos e agir de forma estratégica. E esse slide é basicamente um mapa de ação.
A gente pode fortalecer a barreira do intestino com glutamina e butirato, para fechar os portões para o LPS. A gente pode usar compostos como a berberina e a cúrcuma para desligar o interruptor NF-κB. E dá para modular a resposta das células T17 com vitamina D e ômega 3. Para cada etapa da cascata, existe um contra-ataque. E uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem são os probióticos. Mas, atenção, não é qualquer probiótico. Estamos falando de cepas específicas que agem como pequenas fábricas bioquímicas, trabalhando em vários desses pontos ao mesmo tempo para quebrar o ciclo. Quando olhamos para produtos como estes, o que vemos são diferentes combinações de cepas. Não é uma solução única que serve para todo mundo. A estratégia é justamente escolher as bactérias certas para o trabalho certo, restaurar o equilíbrio e, finalmente, silenciar a inflamação. E aqui estão alguns dos agentes especiais dessa missão. O Lactobacillus plantarum ajuda a fechar a parede do intestino. O Bifidobacterium longum atua diretamente no cérebro, acalmando a microglia. O Lactobacillus reuteri ajuda a frear a autoimunidade. E o Lactobacillus gasseri atua diretamente na redução do LPS que já está no sangue. Cada cepa com uma missão específica. E essa frase resume tudo de forma brilhante. A dor nociplástica é um cérebro inflamado e hiperexcitável sustentado por microglia ativada, e o intestino é um dos principais gatilhos. Em outras palavras, a dor crônica, em muitos casos, é um cérebro inflamado. E essa inflamação não começa lá. Ela é alimentada por gatinhos que, muitas vezes, vêm do intestino. E isso nos deixa com uma pergunta final, que é também um convite à reflexão. Se um dos principais gatilhos para essa teia complexa de dor e inflamação está no intestino, não faz todo o sentido do mundo que a solução também comece por lá? É um pensamento poderoso para levar adiante.